noite. Depois já cantei Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que o Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua dá início ao debate oficial à diretoria. Gostaria de agradecer aos projetos do Grupo Ágora e Sociedade de Debates que aceitaram organizar o evento juntamente ao CACB, bem como os aguerridos alunos, professores, servidores e as chapas que aceitaram a participação de tal evento. Eu vou fazer uma pequena autodescrição do espaço. Ele é o anfiteatro, ele está localizado no setor de cima do prédio novo. Ele é um espaço amplo e cabe 280 pessoas. A minha autodescrição é média estatura, 1,62 m, cabelos escuros e olhos escuros. E agora vou chamar a mesa representando o representante Gabriel Queiroz, representando o CACB. Bem como Elisa Alves Teles, aluna da Faculdade de Direito e presidente da atual Sociedade de Debates da UFC. Agora, temos a honra de chamar à mesa os candidatos à diretoria. Maurício Feijão Benedito de Magalhães Filho, atual diretor da Faculdade de Direito da UFC. Como advogado, procurador e juiz eleitoral. E faço menção à vice-diretora, professora Giovana Carcacha, também, que não vai nos ocupar a mesa. Representando a chapa 2, devo chamar à mesa Gustavo César Machado Cabral. História do Direito e Teoria do Direito, na Alemanha. Faço menção também ao vice-diretor Marcos Figueiredo. Por fim, abrindo oficialmente o memorável debate da diretoria da Faculdade de Direito da UFC, convido todos a assistirem. Boa noite a todos. A gente queria começar, primeiro agradecendo aqui em nome da Sociedade de Debates pelo convite feito pelo Centro Acadêmico ao nosso projeto para participar de um momento tão importante. Sem dúvidas, com a retomada dos presenciais, a retomada das atividades, um momento desse de eleição, de participação dos alunos, dos professores e servidores, um momento de tanto engajamento, é essencial para a história e para a retomada das atividades da nossa faculdade. Então, nós estamos muito gratos por esse convite e por essa participação tão importante. Antes de começar, nós vamos repassar alguns blocos do debate. O debate vai ser dividido em 3 blocos, certo? O primeiro é guiado por temas. Então, os temas foram retirados do formulário de informação de semana disponível no Instagram do Centro Acadêmico. Eles estão aqui e cada candidato, na ordem que a gente já sorteou previamente, vai começar com o professor Maurício, candidato da Chapa 1, que vai alternar entre eles dois. Eles vão ter a oportunidade de retirar um papelzinho, sortear e vão falar sobre esse tema. Cada candidato, um tema sorteado, vai falar por 3 minutos, depois o outro candidato fala por 3 minutos, volta para o primeiro candidato, fala por 1 minuto e meio, e depois retorna para o segundo candidato, fala por 1 minuto e meio. Boa noite. No bloco número 2, a gente vai ter os candidatos perguntando entre si. O primeiro candidato fala da chapa 1, fala, pergunta com 1 minuto. O outro candidato responde com 2 minutos e meio, depois tem as réplica do candidato, do candidato que perguntou. E, por fim, o outro candidato faz a réplica. O bloco de número 3 serão perguntas feitas a partir dos ouvintes, ou seja, os alunos que aqui estão presentes farão por meio do formulário que já está, todos têm acesso. Vocês podem colocar a pergunta por meio do formulário e aí essas perguntas elas podem ser feitas aqui para os próprios candidatos responderem. Lembrando que o formulário vai estar aberto até o final do primeiro bloco. E, por fim, as considerações finais, em que cada candidato vão ter 3 minutos para fazer as considerações finais. E a gente dá início ao debate. Em cada bloco, a gente vai repassar esse
tempo para vocês terem um controle mais próximo em relação a como vai ser. E o tempo também vai ser projetado nas telas do sistema educativo. Ele vai ser medido além do cronômetro com a meta. Quando faltar 10 segundos do tempo, a gente vai bater uma vez. E quando acabar o tempo, a gente vai bater 2 vezes. Então, o controle vai ser feito assim. Agora, para começar, nós vamos dar as considerações iniciais de cada candidato. Então, agora, o candidato professor Maurício está aqui no minuto e meio. Boa noite a todos e todas. Eu vou estar aqui hoje com vocês para a gente debater, para falar da nossa eu inicio agradecendo a organização do debate, a Joana, a Natália, a Beatriz, o Vitor, o Gabriel, a Edith, o André, o seu tempo, que é excelente o recurso possível. Aproveito também para saudar a professora Camila, nossa atual vice-diretora na Secretaria de Saúde. A Camila foi minha companheira, minha parceira nesses difíceis 4 anos, a fim da gestão da faculdade de Direito, enfrentando pandemias e tudo isso não teria sido possível se não tivesse o apoio da professora Camila, assim também com o professor. Gostaria também de falar no seu aspecto administrativo, da pessoa do direito, que está aqui presente, sem o qual nem esse evento teria sido possível, meio que os nossos especializados, esses anjos que cuidam da gente e que às vezes nós damos tão pouco reconhecimento ao trabalho. Por fim, gostaria de saudar o professor Gustavo, espero que tenhamos no debate de hoje. E, finalmente, cumprimentar a audiência, os nossos alunos, fazendo a vocês uma proposta. Encare esse debate como uma entrevista de emprego. Né? E eu explico por quê. O diretor, ao fim e ao cabo, não deve ter aspirações externas, nem outras prioridades que não seja a faculdade de direito. Aspirações políticas, empresariais, servir a faculdade para se promover. Na verdade, o diretor só deve ter um compromisso: servir a vocês e servir a país. Muito obrigado. Agora a gente vai ter o professor Gustavo, 1 minuto e meio para suas considerações iniciais. Boa noite, vocês me escutam bem? Sim. Boa noite, gostaria de cumprimentar inicialmente a organização do debate, as pessoas, aqueles que compõem a comissão gestora, os projetos áreas da debates e, enfim, desenvolveram diretamente na organização desse processo. Gostaria de cumprimentar o diretor da Direito Maurício, assim, acho que vai ser uma ótima oportunidade para que a gente continue junto no futuro da Faculdade de Direito. Afinal de contas, independentemente de quem é mais diretor nos próximos 4 anos, com certeza trabalhará com a firma para que a gente consiga alcançar todos aqueles objetivos que nós acreditamos. Eu e o professor Marco Dovo estamos concorrendo à diretoria da Faculdade de Direito, a partir, evidentemente, de uma visão em conjunto daquilo que acreditamos, como deva ser a gestão da Faculdade de Direito. Uma gestão democrática, plural, inclusiva, que represente as múltiplas faces que compõem esta casa, que é feita por docentes, servidores administrativos, discentes, sobretudo, afinal de contas, se não fosse vocês, discentes, a nossa função como professor não faria sentido. Né? Então, a partir dessa visão plural, é que nós nos colocamos para pensar em outro modelo de gestão inclusiva, participativa, e que abrace a todos os que fazem dessa instituição a casa do direito social. É isso. Obrigado. Professores, por suas considerações iniciais. Eu fiquei mais longe nessa parte do primeiro bloco. Como ela foi explicar, é um bloco guiado por
temas. São os temas da subjetividade de vocês, alunos e servidores. E são os 7 temas que estão aqui nesse palquinho. Então, cada professor, na sua vez, vai tirar o papel, vai entregar para a gente, nós vamos ler qual vai ser o tema e os subtemas que foram sugeridos pelos alunos. Inclusive, corrigindo, mas eu falei que começaria esse bloco pelo professor Maurício, mas é pelo professor Cabral, porque o primeiro foi o professor Maurício. Então, pode tirar o papel. O primeiro tema sorteado foi aprimoramento do corpo docente. Os subtemas que os alunos sugeriram foram planos de capacitação do corpo de professores, dinamização e aumento do quadro professoral e baixa acessibilidade de alguns docentes. Então, lembrando que agora cada professor vai ter 3 minutos para falar e depois retorna para ele falar em turno do primeiro. A pedido dos professores, repetindo o tema, o primeiro tema sorteado foi aprimoramento do corpo docente. E os subtemas são plano de capacitação do corpo de professores, dinamização e aumento do quadro professoral e baixa acessibilidade de alguns docentes. Bem, é importante a gente pensar na atual situação que se encontra o nosso corpo de professores. A imensa maioria dos nossos professores já teve titulação máxima, né? Muitos, inclusive, ingressando já como doutores. Apesar de, evidentemente, o doutorado ser o último título da carreira acadêmica, que poucos dos nossos colegas ainda não alcançaram, né? O grau de doutor, o aprimoramento vai muito além, digamos, essa formação oficial. Né? O aprimoramento passa por uma reciclagem contínua, que pode se dar de diversas formas. Enfim, estágio pós-doutoral, estágio de pesquisa em universidades brasileiras e estrangeiras. Eu acho que é essencial que a gente faça isso. Né? É essencial que os colegas se sintam convidados a fazer isso. Evidentemente, trata-se de um esforço coletivo. Né? Afinal de contas, não é só o professor, né, que vai se capacitar que vai se beneficiar diretamente. O maior beneficiado dessa capacitação contínua, evidentemente, é a instituição. A instituição, porque é a partir dessa capacitação que se formam vínculos, se formam laços com instituições de fora, né, do Estado, de fora do país. É a partir desses laços que se dá a cooperação acadêmica. Né? Então, eu posso falar muito rapidamente a minha trajetória, que muitos de vocês conhecem, né? Enfim, eu fiz 2 estágios de pós-doutorado na Alemanha. Nesses vínculos, assim, a partir desses estágios, a gente conseguiu estabelecer contatos que, enfim, resultaram não só no aprimoramento, enfim, no meu aprimoramento, né, enquanto docente, mas, sobretudo, daqueles que desenvolvem as pesquisas na área aqui na instituição. Né? Então, a partir disso, pelo menos 2 estudantes que fizeram graduação e mestrado, sobre a minha orientação, hoje fazem doutorado em instituições que cooperaram, né, conosco na Bélgica e também na Alemanha. Né? E fora outras parcerias acadêmicas. Eu acredito nisso, preciso que haja interesse dos docentes, mas na nossa gestão isso vai ser incentivado. Né? E, claro, a partir também da cooperação dos departamentos, porque isso envolve o esforço do próprio departamento, porque quando o professor se ausenta, né? Sobretudo sendo período letivo, nessa caixa de substituição. Né? Então, isso é algo que vai ser incentivado, evidentemente, a partir de uma lógica de organização, né? Porque não faz sentido que se chegue pedidos, enfim, né, em cima da hora, né, do departamento da Libéria, sem que isso tenha impacto. Mas dentro de uma programação para a capacitação. Né? O aumento do quadro funcional acho que é muito relevante também. Né? Quer dizer, a gente perdeu professores nos últimos anos. Né? No nosso departamento, pelo menos, foram 4 pessoas que nos deixaram nos últimos anos para aposentadoria e falecimento, né? Mais recentemente. 2 dessas vagas estão sendo preenchidas agora. Né? E é fundamental que a gente pense em conjunto, né? Verificar os problemas. Obrigado. Agradecemos a fala do professor Cabral por 3 minutos. A gente convoca o professor Maurício para falar também por 3 minutos sobre o mesmo tema.
tentar responder da forma mais sincera possível. Primeiro, a questão do plano de capacitação dos professores. Essa é uma competência da universidade. A Universidade Federal será como um todo. Ela tem que ter uma política para todos os professores. Nós estamos apenas numa célula. Portanto, a nossa busca é em face da reitoria para que ela incentive essas concessões, essas bolsas, essas passagens. Nós temos corte de passagens. Então, hoje o professor PEC está fazendo curso fora e não tem nenhum incentivo, porque a administração superior não consegue. Isso é motivo de muita, desculpa dizer briga, né? Porque não sou de briga, mas muito desgaste da gente com a administração superior, porque os professores passaram, inclusive, a não poder tirar a licença de 90 dias para capacitação, que está na Lei 8.112, que é uma garantia do servidor público. Os professores que pediram essa licença para capacitação tiveram sua licença negada pela administração superior. Então, isso é uma coisa que a gente tem que resolver com a administração superior. Segunda coisa, dinamização e aumento do quadro professoral. Nós tivemos 7 aposentadorias, exonerações, falecimentos na Faculdade de Direito. Durante os 4 anos que eu tive aqui, a cada evento desse, eu abri um processo com SEIC de reposição da vaga. Nossas vagas são destinadas para IC, para arquitetura, para outros centros. Nós perdemos esses códigos e depois de 4 anos lutando, finalmente, às vésperas da eleição, surgiram 2 vagas para o departamento do professor Gustavo. Tá? Mas isso é uma coisa que também me gerou muito desgaste com a administração superior. Essas negativas, eu tenho todas as negativas colecionadas no SEI. Tá? Inclusive, eu repassei até no WhatsApp do professor. Todos sabem o que aconteceu. Então, quem sabe, agora, recentemente nós tivemos um concurso para o NPJ, para um professor residente do NPJ, que resolveria muito problema, nos ajudaria muito estar no NPJ como professor residente, e que o reitor, ao pagar as duas, o último reitor, ele negou e mandou arquivar o processo, tendo o CEP autorizado esse concurso. Eu já preparei um ofício e enviei ao professor Custódio, que certamente será mais sensível a essa nossa reivindicação. Tá? De mais um professor para a Faculdade de Direito, que na verdade é só um retorno de uma vaga que nos foi tirada. Quanto à baixa assiduidade de alguns docentes, isso está acabando. Bem, isso é uma questão que primeiro passa pelo chefe de departamento, mas que eu, enquanto diretor, eu cobrei sim, e alguns até disseram que estavam sendo perseguidos por mim, né? Mas não é perseguição. O diretor tem a função de exigir que o professor cumpra a sua obrigação de sala para que ele é remunerado para isso. Tá? Mas é a primeira cobrada que é o chefe de departamento. Muito obrigado. Professor Gustavo, primeiro da réplica. Bom, então, concluindo a ideia. A distribuição das vagas precisa obedecer, me parece, um critério também, né, de carência de cada departamento. Então, eu acho que, neste momento, nosso departamento, das 7 vagas que surgiram, né, em decorrência da aposentadoria, exoneração e falecimento nos últimos anos, o nosso departamento sofreu com 4 períodos. Né? Então, eu acho que isso é bem relevante. A prioridade é o curso público. Acho que isso precisa ser dito. Né? O curso público é a melhor forma de selecionar as comunidades e sempre buscar critérios objetivos, caso o curso público não esteja a opção escolhida. Mas a nossa gestão será a prioridade absoluta. Em relação à baixa assiduidade, isso é uma questão que precisa ser tratada com seriedade. Né? E geralmente, isso é recorrente. Né? Não são casos que aconteçam fortuitamente. Né? Acho que o papel da diretoria não me parece ser, na verdade, colocar o professor na parede, sabe, e dizer, agora, né, que a gente vai fazer. Mas tentar compreender essa razão, conscientizar, né, isso, de que se trata de um problema e que das consequências, né, desse problema, isso possa ser resolvido. Né? E, evidentemente, contar e ter certeza de que a nossa gestão contará com o apoio da chefia do departamento para cumprir esse papel. Tá? Passamos agora para a professora Maurício concluir primeiramente o bloco.
Eu vou abordar agora a dinamização, né, do aumento de professores. O que a gente tentou dinamizar isso era aproveitar as vagas para a gente ter um professor, exatamente realocá-lo, colocar o professor residente, como eu disse no MPJ, que é uma solução inovadora, porque todo semestre a gente tem um turnover muito forte de professores de estágio 1, estágio 2 que entram e saem, né? E você tem sempre uma quebra, porque aquele professor que sai, o professor que entra, ele tem que reaprender a missão dele. Então, a ideia de ter professor residente, 2 professores, um de manhã, dando 40 horas de segunda a sexta, e um à tarde, dando 40 horas de segunda a sexta, aí você vai ter professores especializados lá no MPJ, no estágio 2, dando assessoria, dando assistência aos alunos para que o MPJ funcione nos 5 dias. Hoje o nosso MPJ não funciona a semana toda. Então, seria uma forma da gente dinamizar, a gente melhorar o nosso serviço à comunidade, e a transformar o nosso papel de transformação social, de auxiliar aqueles que precisam, que acorrem à faculdade de Direito. Então, complementando a resposta, acho que foi o único tema que eu não abordei. Quanto à baixa assiduidade, vocês podem ter certeza que eu seguirei vigilante. Até, inclusive, no início desse semestre, eu fiz um ofício circular, recomendando ao chefe do departamento que alocasse em carga horária os professores que estão retornando da administração superior. Espero que todos os professores estejam em sala. Antes da gente passar para o próximo tema, eu queria só anunciar que acho que ainda não foi mencionado que nas paredes vocês podem acessar um formulário para mandar dúvidas, que vão ser as perguntas feitas aos professores no terceiro bloco do debate. Então vocês têm os 30 a 40 minutos de duração desse primeiro bloco para mandar as perguntas, e depois disso o formulário vai ser fechado, né? Então aproveitem agora para mandar as perguntas. Agora o Gabriel vai anunciar o segundo tema. Dando continuidade ao nosso primeiro bloco, o professor Maurício vai iniciar o nosso próximo tema. O nosso próximo tema central: preparação para o mercado de trabalho. Subtemas: preparação para concursos, plano de integração do alunato ao mercado de trabalho e promoção de novas modalidades do direito relacionadas às novas tecnologias e avanços do mercado. Com a palavra, professor Maurício. Esse é um tema que eu gosto bastante. Vocês sabem que a minha pegada é a pegada tecnológica, que eu fiz no meu doutorado em tecnologia aplicada à educação, mas eu estudei o mínimo da faculdade. Estava ocupada no tempo, como naquela novela, que as pessoas ficavam congeladas. Se você descongelasse aquelas pessoas do século passado que estivessem na faculdade de 2019, eles não iam estranhar a faculdade de Direito. Nós não tínhamos Wi-Fi, nós não tínhamos biblioteca digital, tudo colocado nessa última questão, nós não tínhamos acessibilidade, nós não tínhamos operadores, nós não tínhamos banheiros funcionando, só tinha um banheiro que funcionava na faculdade de Direito, não eram acessíveis, e uma série de outras providências programadas. Mas a principal providência que a gente fez foi o projeto pedagógico da Faculdade de Direito. O projeto pedagógico da Faculdade de Direito foi alterado. Além de incluir novas disciplinas que são obrigatórias agora pelo Conselho Nacional da Educação, nós tivemos 2 novidades. Primeiro, um viés criando a disciplina de formas alternativas de resolução de conflito, uma vez que mediação, arbitragem, são setores, são atividades que estão bombando no mercado. Então, nós teremos esse viés, até para também combater essa nossa política, essa nossa ideia de litigiosidade. Nós não estamos formando e transformando vocês para que vocês se transformem em pessoas litigiosas. Na verdade, você deve promover a pacificação social, o entendimento entre as pessoas. Então, esse viés foi colocado nesse nosso novo projeto pedagógico, que será iniciado, será implantado a partir do próximo semestre. E o letramento digital. Isso é muito importante. Todas as disciplinas terão o eixo de transversalidade do letramento digital. Isso quer dizer o quê? O professor, quando ele está em sala de aula para falar sobre o processo civil, petição inicial, vai ter que ir ao PJE e te ensinar a fazer petição no PJE. Quando o professor for falar de ética, ele vai ter que falar em ética nas redes sociais. Quando o professor for dar aula de direito comercial, ele vai ter que falar de Pix, ele vai ter que falar de Bitcoin, ele vai ter que falar do que vocês vão encontrar lá fora.
Então, é dessa forma que vocês vão estar integrados ao mercado de trabalho, porque vocês vão estar preparados para usar as ferramentas que o mercado de trabalho hoje utiliza. Então, não dá para eu formar hoje um operador de direito como se ele fosse usar ainda a máquina de escrever. Tem que formar um operador de direito utilizando as tecnologias que nós temos. Por isso, internet na sala de aula, por isso computador, por isso retroprojetor, por isso biblioteca eletrônica, para que vocês utilizem as ferramentas que o mercado de trabalho utiliza. Que é o que vocês vão encontrar nos escritórios, na AGU e também lá. Quando falando sobre a AGU, nós fizemos um convênio inédito com a AGU. Quem vai chegar lá em estágio 2 agora vai poder trabalhar na AGU. Tá? Isso já é uma abertura de porta. Agradeço pelo igual tempo de 3 minutos, professor Gustavo. Bem, acho que essa é uma questão central, na verdade. Me parece uma questão central da casa do chá. Né? A gente percebe que, assim, ao conversar com os discentes, a questão do concludente, aqueles que se concluíram também o curso recentemente, há um sentimento, infelizmente, há um sentimento de que a formação não foi exatamente aquela que se esperava, né? E há uma dificuldade, na verdade, né? Muitas vezes, de inserção profissional decorrente, enfim, né? De algumas questões que são ligadas efetivamente à própria formação. Né? E eu acho que um eixo central dessa discussão é a gente repensar o lugar na prática do nosso curso. Né? Enfim, pensar, na verdade, o papel do NPJ, pensar como o NPJ deve servir, enfim, a essa formação prática, mas entender que a formação prática não pode ficar restrita ao NPJ, não pode ficar restrita às disciplinas, enfim, de final de curso. Né? Isso é uma visão de como devem ser postas as disciplinas a partir de uma visão não apenas teórica, mas também, e sobretudo prática. A gente precisa fazer isso urgentemente, né? E inclusive possibilitando aos discentes que decidam seu futuro, enfim, que não optem pelos caminhos, digamos assim, mais simples, que muitas vezes acontece que a pessoa não vou prestar para concurso porque, sei lá, não me sinto seguro para advogar, porque talvez a minha formação prática não tenha sido legal, vou eventualmente aqui me enganar, né, que vou estudar, e enfim, você acaba perdendo, digamos, enfim, a chance, né, de construir, enfim, outros caminhos. Então, acho que é papel, né, papel da diretoria, ao se pensar em estruturar o curso de Direito, oferecer as possibilidades para que vocês pensem nesse futuro. Né? O papel das disciplinas da Faculdade de Direito não é servir, na verdade, como um cursinho para o concurso, não é isso. Mas é fundamental que o discente esteja aqui, passe pela nossa faculdade, entenda na sala de aula também, né, qual o papel das carreiras, quais são os papéis que as carreiras desempenham, né, quais são as atividades que essas carreiras desempenham. Então, assim, é fundamental que a gente pense isso e traga isso para a nossa curricular. Infelizmente, a discussão sobre o novo plano pedagógico do curso, enfim, né, não me parece ter sido a ideal. Né? Na verdade, até acho que, de certa forma, longe disso. Né? Porque, quer dizer, se o plano vai ser implementado em breve, né, quer dizer, na verdade, a questão tivesse sido mais ampla, né, que incluísse os professores. A gente não sabe, sinceramente, eu peço até, enfim, desculpa pela ênfase, né, mas a gente não sabe exatamente o próprio conteúdo do plano. Né, que a gente precisa que seja um plano de qualidade, né, que pense nas questões candentes, né, mas eu acho que é fundamental que o plano tivesse preparado com mais transparência, com mais inclusão e participação, para que a gente soubesse e não que tenha visto de onde origem. Né? Passamos a palavra para o professor Maurício. Só complementando a questão do Gustavo, o nosso projeto pedagógico levou quase 5 anos para ser aprovado. Ele foi aprovado em 3 departamentos, na coordenação, no Conselho Departamental, na Câmara de Graduação e no CEP. Eu não sei onde é que a gente precisa passar mais, para ser aprovado, sem coisa. Foi aprovado. Eu estou debatendo contigo. Você pode ter um minuto, hein?
A gente pede, por favor, que os professores respeitem o tempo de fala de cada um dos candidatos e, para repor esse tempo, o professor Maurício vai receber 10 segundos a mais. Então, vamos lá. Retornando à nossa celeridade. Sobre as novas modalidades de lei, estão contempladas no nosso projeto pedagógico o direito digital e o processo eletrônico. São duas disciplinas novas que estão colocadas exatamente para prepará-los para esse novo mercado, para o nosso mercado. E sobre a preparação para o concurso, eu digo a vocês o seguinte: isso é um tema que ela não me chegou em nenhum momento na direção dessa solicitação. Mas se é uma solicitação de vocês, eu assumo aqui o compromisso de criar um projeto de extensão, um projeto com os professores, que vise prepará-los para um concurso também. Então, fica aqui hoje o meu compromisso. Muito obrigado. Convidamos o professor Gustavo a falar por Guimarães, 1 minuto e 30 segundos. Bom, eu acho que talvez até a maneira que eu tenho falado, talvez não tenha sido a mais adequada, mas eu não estou falando de faltar inscrição, digamos assim, para ser aprovado. Nós estamos falando de uma outra forma de aprovação. Disposição, construção coletiva. O IPE é a instituição essencial, evidentemente, mas ele não inclui toda a comunidade. Eu acho que uma mudança no plano pedagógico do curso é muito sério. O atual plano pedagógico é de 2007. Então foram 16 anos para que a mudança acontecesse. E é uma mudança necessária, né? E eu tenho certeza de que os temas incluídos, pelo Maurício, por isso, eu tenho certeza que visando o aprimoramento e a incorporação de discussões tão relevantes, mas eu acho muito complicado que fazer isso sem uma ampla participação da comunidade, dos estudantes, dos professores, uma reunião dos professores. Seguinte, o plano é esse aqui. Vamos debater, né? Eu não sei se a disciplina, por exemplo, vai gastar como obrigatória. Não sei. Eu não sei o que entra no lugar. Então não é uma questão de ter professores técnicas, quando ela propor um plano, né? Mas que esse plano seja construído, seja legítimo pelo procedimento da Constituição. Eu acho que no final essa é a crítica que eu queria trazer nesse aspecto. Obrigada, professores, pelas excelentes propostas e temas discutidos. Nós estamos já no terceiro tema, aproveitar e lembrá-los de preencher o formulário de perguntas para sugerir temas com base no que está sendo debatido aqui e outros propostas que vocês tenham, que com base nisso vocês vão tirar as perguntas do terceiro bloco. Agora o Gabriel vai sortear o tema com o professor Fabio. O terceiro tema do debate é inclusão e acessibilidade. Os subtemas são boas condições de trabalho para servidores, combate ao uso irregular das cotas e dos benefícios de assistência estudantil e inclusão, acolhimento e pluralização dos alunos. Agora o professor Gustavo tem 3 minutos para iniciar esse tema. Pronto, vamos lá. Acho que esse é um tema candente, necessário e que, eu diria, infelizmente, relativamente recente na nossa faculdade. Eu acho que é até importante dizer isso, né, que essa questão simplesmente não era discutida antes de 2019. Né? E eu acho que esse talvez seja um grande exemplo de quão importante é um debate, né, para esse processo. Né? Esse é um tema muito abordado na análise passada, né, enfim, na nossa. Nós adotamos muito esse tema, né, eu e a professora Beatriz, concorrente, em 2019. Né? E a gente tem vários avanços, né, que eu acho que isso é importante ser dito, né, que isso fique, né, isso fique registrado, evidentemente. Havia uma grande pressão para que isso acontecesse, né, isso em cima, né, e de fato, as barreiras, assim, várias barreiras, né, físicas, acessibilidade, se avançou, né, em relação a isso. Mas há outros tipos de barreiras, acho que em relação às quais a gente precisa avançar.
avançado. Né? A gente fala aqui sobre valores educacionais. Né? Já houve, evidentemente, alguns avanços nesse sentido, né? Só o fato de o próprio cigarro indicar qual tipo de deficiência dos para nós, professores, já anda muito. Né? Porque isso vai fazer com que a gente consiga moldar, evidentemente, a disciplina, o conteúdo da disciplina, enfim, né? Pensando nesses aspectos. Mas, assim, essa aqui é uma grande conscientização da questão da inclusão. Entre, não só os docentes, né? mas também em relação aos docentes. Acho que é papel também da diretoria promover isso, promover debates, promover uma capacitação adequada dos docentes, porque eu acho que esperar que cada um busque sozinho, né, enfim, né, qual o melhor caminho, enfim, acho que isso nos deixa a mercê de erros que talvez nós não poderíamos cometer em relação a isso. Então, esse é o papel sim da gestão, pensar em estratégia em conjunto para possibilitar que os professores tenham um treinamento adequado. Né? Há uma estrutura da universidade, né? Enfim, nessa acessibilidade. Eu fui inclusive no professor Fernando Cláudio, nos últimos 4 anos. Tem esse pessoal capacitado, né, para falar pelo menos para as pessoas que trabalham diretamente com isso, né? A professora Fernanda, a professora Josiane, a professora Beatriz, que podem falar conosco, para que a gente consiga ter condições efetivamente de dar um tratamento adequado a isso, sobretudo em relação a questão da educação, né? Enfim, a educação, as várias educacionais, né? Para ser mais preciso. Né? E, enfim, em relação ao acolhimento, o meu está quase acabando, vou falar mais sobre isso também nos próximos minuto e meio, né? Mas o acolhimento é essencialmente um eixo da nossa campanha. Né? A gente acredita que, ao sermos acolhidos física e do ponto de vista humano no espaço, nós seremos mais felizes e trabalharemos com mais vontade. Vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Né? Passamos agora a palavra para o professor Maurício para estar sobre o tempo por 3 minutos. Essa questão da acessibilidade e da inclusão foi um grande desafio dessa gestão. Não se esqueça que nós ficamos com a faculdade fechada por 2 anos, cara, da pandemia. Né? Então, 2 anos eu estava conseguindo fazer obra, as pessoas que iam trabalhar na pandemia vêm aqui, e mesmo assim agradeço ao Gustavo pelo reconhecimento de que alguma coisa foi feita, nós conseguimos tirar as rampas antigas que não atendiam, a Tamires quebrou o pé dela na rampa, porque a rampa que nós tínhamos em 2018, ela não era padrão. Então, quando ela foi manobrar a carteira dela de roda, ela quebrou o pé. Foi aí que eu fui aprender tudo sobre como inclusão, medidas, para a gente poder distribuir as rampas que nós tínhamos, fazer as novas rampas de acordo com a legislação. Uma briga também com a questão dos elevadores. Aí eu tenho N histórias que eu já falei. Também boa noite, meu amigo. Então, briguei muito com você e hoje nós estamos de bem, né, Tamires? Mas foi uma boa briga, eu aprendi muito com você. Obrigado, amigo. Então, elevadores. E a nossa faculdade tem 120 anos, nosso prédio é histórico, é um prédio de dificuldade. Você não sabe como foi complicado para fazer essa obra do elevador, quantas coisas nós enfrentamos. E, de novo, os banheiros e não quero falar isso com a técnica. Então, foi um grande aprendizado. Digo mais a vocês, a gente tem que ouvir realmente as pessoas com as suas necessidades. Eu chamei os deficientes visuais como interentes. Olha, você quer que a gente compre uma impressora a Braille para a nossa biblioteca? Eles não precisam, professor. Braille, nem todos deficientes visuais são letrados alfabetizados em Braille. O livro em Braille ocupa um espaço imenso. Então, eu achava que sabia o que fazer e eu não sabia. Eu tenho que ouvir. Então, eu passei a ouvir a Tamires, o deficiente visual, todos os nossos alunos que têm necessidades especiais, para que a gente saiba como incluir. Isso é um grande aprendizado para mim. Sou muito grato por tudo isso que eu aprendi aqui, esses 4 anos. Bem, a questão de boas condições para o trabalho dos servidores, tá? Isso é um desafio. Nossa faculdade perdeu 5 servidores nesses últimos anos. Então, os nossos servidores são heróis. Quando eu cheguei na direção, o diretor antigo tinha um gabinete com 5 servidores. Hoje eu tenho 2. Por quê? Porque eu fui mandando os servidores para os setores que estavam sem servidores, tá? Para que a faculdade não parasse. Né? Semestre passado nós tivemos um departamento que ficou fechado à
é um desafio. Então, não tem como dar boa condição do servidor. Acho que a primeira coisa é a reposição dos nossos servidores, dos nossos quadros de servidores, né? Para que a gente possa ter boas condições de trabalho. Tá? Agora passamos a palavra para o professor Gustavo, 1 minuto e meio. O diálogo, a escuta, são necessários, né? Essenciais, na verdade. Essa vai ser a marca da nossa gestão, construir coletivamente. Afinal de contas, ninguém melhor do que quem vive os problemas para identificá-los, né, inicialmente, e tentar buscar soluções. Nesse sentido, inclusive isso está nas nossas propostas, que alguém pode acessar nas redes sociais, a gente propõe também a criação de uma comissão permanente, né, composta de docentes, mas de servidores e discentes, sobretudo, que vai tratar da questão da acessibilidade e da inclusão. Né. Basicamente, porque é isso, eu não acredito que a gente sozinho consiga identificar por mais que os problemas que eu tenho sejam similares a problemas que vocês, estudantes, tiveram, que outros colegas tiveram, mas os problemas mudam. Então, a gente só pode saber disso conversando com as pessoas e conversando, inclusive, institucionalmente. Certo? A partir de espaço, por exemplo, como essa comissão que nós pretendemos criar, para que seja um momento de escuta constante, né? Identificando essas questões e que a gente consiga encontrar os melhores caminhos. Né? E, evidentemente, usar o UFC, no melhor sentido da palavra. Nós somos parte da universidade. Então, é de dentro da universidade que a gente pode encontrar, soluções para os nossos problemas, não só junto à Secretaria de Acessibilidade, mas também outros cursos que há pesquisas e ações de extensão dedicadas ao tema. Por iguais minutos, o professor Maurício pode. Faltou abordar o complexo abuso irregular das cotas e dos benefícios de assistência estudantil. Essa questão é de competência da própria grade, né? Ela que faz essa seleção e esse controle. Nós só recebemos os alunos. Obviamente que a gente pode fazer o controle diante de alguma comunicação à direção, né? Já que a gente tem o dever de levar essa demanda à instância superior. Eu digo a vocês, não recebi esses 4 anos nenhuma reclamação ou denúncia nesse sentido. Tá? Mas se receber, darei encaminhamento devido. Quanto à questão da inclusão, esse é um dos eixos centrais das nossas propostas para os próximos 4 anos. Se, chegando aqui, nós encontramos uma faculdade que não acolhia fisicamente a pessoa porque ela não era acessível, não tinha rampa, não tinha lavador, não tinha muita coisa, e nós passamos esses 4 anos reformando a faculdade de Direito. Hoje a estrutura física de acolhimento já está pronta. Meu compromisso agora é em acolher as pessoas, criar estruturas para acolhimento das pessoas. Uma delas que nós vamos fazer agora mesmo, assim que possível, transformar aquela nossa sala antiquariada em uma sala de acolhimento, inclusive psicológico. Foi uma das solicitações dos servidores de uma recente reunião que eu tive com eles. Dando prosseguimento ao nosso primeiro bloco, agora a gente vai sortear uma outra temática. O professor Maurício. O tema central é incentivo ao ensino, pesquisa e extensão. Subtema: disponibilidade de espaços para os projetos, planos do candidato para incentivar a pesquisa e compromisso com os projetos de extensão. Com a palavra, o professor Maurício. Vamos lá. Então, disponibilidade de espaço para os projetos. Um dos projetos que nós temos para os próximos 4 anos é a construção do nosso quarto prédio anexo em face com um convênio que foi feito com a CAGES. A CAGES tem interesse em receber o estacionamento dos alunos, depois de muita briga, você está acabando com a testemunha, brigas com o Ministério Público e etc. Nós chegamos a um aditivo a isso. Então, a liberada, uma pergunta,
onde a CAGES, a Prefeitura, vai desapropriar o terreno aqui ao lado. Tá? E nesse terreno aqui ao lado, de 4.000 metros quadrados, que já está avaliado em processo de desapropriação para arrendamento, esse imóvel será doado para a faculdade de Direito e a CAGES para a construção do imóvel. Já está no SEI, o projeto arquitetônico já foi feito pelo Serviço de Engenharia, pela UFCI. É um subsolo com 140 vagas, que vai ser administrado pelo centro acadêmico, né, com vagas para os professores lá também, lá na sombra, para não ficar com só carro na sombra, com todo mundo na sombra. No primeiro andar será o MPJ, no segundo andar a biblioteca. Com isso, a gente vai criar espaços aqui dentro da Faculdade de Direito. A biblioteca seria ocupada dando uma nova estrutura para a pós-graduação, assim o nosso mestrado e doutorado poderão ter o espaço físico que merece para ter a sua nota adequada, porque a nota 4 eu acho insuficiente. Tá? E aonde hoje é o NPJ, a gente vai construir gabinetes de atendimento, salas de multiuso, tá? Para que os projetos de extensão possam se instalar. E tem também previsão de salas para os projetos de extensão nesse prédio novo. Tá? Planos do candidato para incentivar a pesquisa. A direção dá o apoio, mas a direção não comanda a pesquisa, já que essa é uma atividade do PPGD. Tá? Então, da direção, nós daremos todo o incentivo a essa pesquisa, né? A física, as políticas, as reivindicações, todas serão atendidas. Mas não é competência da direção comandar a pesquisa. Nós podemos apoiar a pesquisa. E o compromisso com o projeto de extensão, sim, nós já atendemos todas as demandas do projeto de extensão. Como eu disse a vocês, estamos pensando, inclusive, na construção de mais espaços para que cada projeto de extensão possa ter o seu local próprio com a estrutura necessária para que ele funcione. Obrigado. Agora passamos a palavra para o professor Gustavo, que ele vai ter 3 minutos. Bem, a minha trajetória na faculdade de Direito, desde o meu período como estudante, mas sobretudo como docente, foi diretamente ligada à pesquisa e à extensão. Acho que isso nem precisa ser repetido. Então, eu tenho noção de várias dificuldades, né, que a gente enfrenta, né, nessas duas frentes, na pesquisa e na extensão. Mas, de novo, né, eu acredito que o diagnóstico e as soluções precisam ser discutidas coletivamente. A falta de espaço físico é uma barreira, evidentemente. Né? Nós temos poucos prédios, né, digamos assim, 3 prédios, no asilo administrativo. A quantidade de projetos de extensão hoje supera muito o espaço ofertado, quer dizer, dos cursos da ciência social aplicadas. O direito é aquele que tem mais projetos na universidade, são mais de 30 projetos. Então, quer dizer, é impossível que todos os projetos na nova configuração tenham lançado. Né? Isso é possível, só com uma expansão que isso poderia acontecer. Né? Evidentemente, a expansão demanda recursos, né? Não é barato você construir um prédio, demanda engajamento da universidade, né? Que tem problemas de financiamento grandes, né? Neste momento. Mas a gente pode recorrer também a outras fontes de financiamento, disputa de editais, né? Por exemplo, né? de fomento à inovação, que podem ser utilizados, os recursos podem ser utilizados para a construção de laboratórios e construção de prédios. Estou falando aqui de agências de fomento, CAPES, PQ, FUNCAP, PNDES, enfim, FINEP, enfim, só para dizer alguns. Né? E realmente, eu acho que isso é uma das coisas que nós vamos fazer, com toda certeza. Né? E para a gente pesquisa, meus alunos sabem, essa é uma coisa que eu domino e faço e fiz, e acho que é importante que a questão fomente isso. Evidentemente, ela não vai liderar a pesquisa, mas ela tem um compromisso no fomento, e isso passa pelos docentes, né? Porque as atividades de pesquisa e extensão, que devem ser desenvolvidas também por alunos da graduação, mas elas precisam da liderança dos docentes. Né? Isso passa pela pós-graduação, evidentemente, mas a graduação tem vários exemplos. A professora Greta, por exemplo,
tem história de pesquisa com a graduação que já resultou a formação de doutores hoje, né? Nesses quase 10 anos que ela se encontra aqui. Então, buscar fomento via editais, né? Para que isso seja efetivo, né? Incentivar e possibilitar que os professores busquem esse fomento via edital universal, CNPq, por exemplo, edital universal recém-lançado da FUNCAP, que podem trazer recursos elevados, né? E são empregados não só na compra de materiais, mas na formação efetiva, né? Com distribuição de bolsa, formação de pesquisadores. Tá? Falta de extensão. Bem, então, concluindo, passando os pontos aqui da Então, concluindo, passando aqui os pontos da pergunta. Disponibilidade de espaço para os projetos, gente, só se for construído. Porque hoje nós não temos. Na nossa faculdade são prédios históricos e são os espaços que nós temos aqui. Então, acho que a grande solução para a disponibilidade de espaço é realmente a gente buscar um projeto de expansão e executar esse projeto de expansão que já está aí. Compromisso com os projetos de extensão, eu assumo compromisso de apoio com o projeto de extensão sempre, diariamente. Toda e qualquer demanda que eu recebo no celular, vocês não testemunham, vocês me conectam no celular, me chamam no celular, eu estou sempre à disposição para apoiar. No dia do debate, eu pedi apoio para passagens, para a ajuda de cursos, nós estamos sempre dispostos a ajudar. Agora, a direção ela não tem recursos. Não adianta fazer promessas vãs. Nós não administramos recursos. Nós fazemos soluções, nós combinamos, nós vamos buscar esses recursos junto à administração superior. É lá que estão os recursos. Então, da minha parte, vocês são sempre contarão com o meu apoio, com o meu compromisso sempre presente. Tá? Então, é isso. E só concluindo, pesquisador também, eu sou pesquisador. Tenho 2 projetos de pesquisa brilhantes. E o pesquisador, é sempre ele que tem que buscar. Infelizmente, Bom, em relação à extensão, acho que é fundamental que a gente discuta seriamente a curricularização da extensão. Né? Passou da hora de ter sido implementado. Quer dizer, qual o melhor, qual o caminho adequado para isso? Né? E que se discuta efetivamente. Né? E com os extensionistas, com os professores que fazem extensão, né? E de fato, pelo menos, até agora, a gente não encontra um espaço institucional para que isso aconteça. Então, a gente propõe também a criação de um fórum permanente de extensionistas aqui, certo? Para congregar estudantes e professores de coordenação de extensão, para que a gente consiga, de novo, encontrar, detectar os problemas e buscar soluções em conjunto adequadas para o funcionamento desses projetos. E na nossa pesquisa, a gente também colocou isso, está nas nossas propostas também, realizar anualmente um encontro de pesquisa da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Direito. Claro, você tem uma questão mais prática, né, que é a publicação dos trabalhos, etc. Isso é consequência. Mas com isso a gente consegue fomentar a pesquisa. O estudante no primeiro, segundo, terceiro semestre, estão começando, etc. Vão olhar e dizer, poxa, eu consigo fazer pesquisa também. Entende? Eu preciso estar no mestrado para fazer pesquisa. Então, essas ações dão visibilidade a questões sensíveis e necessárias na nossa formação. Esse é um ponto. E em relação à questão dos recursos, evidentemente a questão superior é a principal fonte, mas há outras possibilidades. De novo, editais de fomento, disputa de fomento vai ser um ponto essencial na nossa gestão. Agradecemos a participação dos alunos que contribuíram com as perguntas no nosso formulário, as quais guiaram a gente a montar a estrutura desse primeiro bloco. E assim a gente encerra o primeiro bloco e abre um intervalo de 5 minutos. Tem uma vida para que
Então, faça aquilo que ele sabe fazer melhor do que você. Da observação. Então, o critério é essencialmente um critério regimental, um critério eletivo. Passamos a palavra ao professor Maurício por 1 minuto e meio. Gustavo, a gente forma a equipe, na verdade, no momento em que a gente se associa, por exemplo, no Chapa, a gente está formando ali uma equipe. Na hora que a gente, no NPJ, indica uma pessoa, que é a direção, pode indicar o nosso regimento, você está formando uma equipe. Você convida uma pessoa para exercer uma coordenação, pede incentivo que ela conclua, você está ajudando a formar uma equipe. Na FADI, a gente teve uma prática de uma política de equidade de gênero, já na prática, né? A gente convidou a professora Nélia, a professora Giovana para coordenações, além de ter como uma vice-diretora a professora Camila, que nos ajudou muito, rompendo assim com a antiga tradição machista aqui na Faculdade de Direito, de só ter homens na administração. Então, minha pergunta, sentir falta nas suas respostas um compromisso firme com a equidade de gênero, a começar pela composição da sua chapa, que só tem homens. Você tem essa preocupação? O professor Gustavo está reconhecido por 1 minuto. Ótima pergunta, né? Uma questão de gênero, acho que a minha trajetória fala por si só. Né? Eu disputei, essa é a minha quarta eleição na Faculdade de Direito. Né? Eu disputei em 2019 a diretoria, minha vice está aqui, né, a professora Beatriz, né? Concorreu comigo 4 anos atrás. Em 2019 também eu fui eleito coordenador do PPGD, a minha vice foi a professora Sinara, que está aqui também, né? Hoje na administração superior, né, no gabinete do reitor, né? Reforçando a nossa relação próxima, né, com a administração superior, que iniciou os trabalhos nesta semana. Em 2021 fui reeleito para a coordenação do PPGD, minha vice era a professora Raquel. Né? Então, eu não acredito que a questão de gênero, né, em relação à política, seja essencialmente algo formal. Né? A gente tem que fomentar essencialmente essa participação como uma ação afirmativa. Né? Buscar sempre isso, respeitando, evidentemente, enfim, os espaços deliberativos, né? Porque afinal de contas a gente não indica o coordenador, né? Por exemplo, a coordenação é eleita por um colegiado, né? Enfim, eu não indico o chefe de departamento, o chefe é eleito, mas criar efetivamente condições para que as mulheres sintam à vontade para disputar esses cargos na Faculdade de Direito. Do bloco 2, a mesa reconhece o professor Maurício Gustavo Cabral, fazer uma pergunta em 1 minuto. Professor Maurício, um dos pilares da nossa campanha, né, essencialmente é a democracia, de participação, né, enfim, né, e de uma composição plural. Né? Acho que é fundamental entender isso, né? Que a gestão não é feita apenas pelo diretor, não é feita apenas pelo vice-diretor, vice-diretora, né? Mas que ela precisa representar enfim, todos os aspectos presentes, né, digamos, na Faculdade de Direito. A gente acredita que a melhor maneira de fazer isso é criar uma cultura de participação nessa instituição, né? que infelizmente não tem. Isso não é uma coisa dos últimos 4 anos, mas é algo que está arraigado. Né? As decisões costumam ser tomadas enfim, né, dentro dos gabinetes, né, sem que enfim, a comunidade participe desse processo. Né? Então eu queria que você, por favor, tratasse a sua visão, né, sobre isso. Né? Qual o lugar da participação de uma gestão democrática na diretoria, na sua visão, pensando também no seu retrospecto desses 4 anos. A mesa reconhece o professor Maurício, 2 minutos e meio. Tá. Gustavo, eu discordo dessa sua posição de falta de democracia na universidade, porque a estrutura da universidade é democrática. Nós somos estruturados todos em departamentos, conselhos, onde tem toda a representatividade estudantil, servidores, professores, estão lá todos postos. Né? Na direção, por exemplo, toda a minha gestão, talvez explicando, inclusive, a professora Beatriz me trabalha quando eu cheguei, eu não tomei nenhuma decisão lá de referendo. Ela me pediu, inclusive, que eu tomasse uma decisão lá de referendo na aprovação do projeto de extensão dele, porque eu não concordo, não gosto de tomar decisões lá de referendo, exatamente porque eu acho que o conselho tem que ser ouvido. Tá? Então, durante toda a minha administração, aliás, da irmã também, foi
a sua eleição, essa é a minha primeira decisão de referente, foi a sua designação para a sua portaria para designar coordenador da POS, da PPGD. Você foi eleito e eu fiz a referente exatamente para poder agilizar. Né? Mas da minha parte não houve nenhuma decisão sem o Conselho Departamental. Tá? Então, essa estrutura formal, democrática, eu acho que funciona bem na Faculdade de Direito. Claro que a gente pode expandir isso, e foi expandido, por exemplo, com a criação de comissões. Né? Nós criamos a Comissão do Patrimônio Histórico, tá? Para exatamente ouvir o que nós precisaríamos fazer para preservar o nosso patrimônio material e imaterial. Tá? Agora, recentemente, nós criamos uma comissão para a gente tentar resolver o problema, que não é um problema, né? Mas a questão das pessoas que estão aqui alojadas na frente da Faculdade de Direito, né? Já que a reitoria, nós abrimos o processo do SEI, pedindo apoio. Desde janeiro desse ano nós não recebemos apoio nessa solução, nós apresentamos inclusive a solução da Justiça Federal para que fosse utilizada aqui, mas nós não tivemos esse apoio, criamos essa comissão para a gente tentar discutir e encontrar essa melhor solução. Então, para assuntos que não estejam previstos, nós somos gente regulado pelo Estatuto, está regulado pelo regimento. E o regimento já prevê as suas instâncias de debate e de discussão. Claro que, havendo assuntos extraordinários, podemos criar comissões e fazer audiências, né, para que sejam ouvidos. Inclusive, agora também, recentemente, houve uma indicação da gente mudar os critérios para o concurso público e foi feita uma audiência pública, que até designei o professor Magdou, no sentido de que ele nos ouvisse. O professor Gustavo Cabral está reconhecido pelo tempo de 1 minuto e meio para a sua réplica. Só um instantinho, antes para isso aqui. Natália, pode requestar? Só para pedir para os candidatos que esperem colocar o tempo. Bom, a democracia e a participação são pilares, né, da nossa gestão, porque, na verdade, eu aprendi o diálogo como uma prática de vida. Né? O diálogo está em mim. Né? Assim, é assim que eu procedo, né, em sala de aula, nas minhas relações pessoais, os estudantes estão aqui para testar. Então, a partir disso, aqui eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que avançar. Né? A gente precisa avançar nesse aspecto. Enfim, os conceitos têm o seu papel deliberativo, evidentemente, jamais para pensar em retirar competência, né, dos conceitos da coordenação, do conselho departamental, mas os conceitos precisam tomar decisões que sejam construídas legitimamente. Então é por isso que eu acredito efetivamente vamos fazer, a partir do nosso mandato, a criação de uma cultura de participação. Cultura de participação, certo? Audiências públicas, aqui dentro. Pode ter uma audiência pública, nem sei se é o mais adequado, certo? E nem importa tanto o nome, né, que se dê a isso. Né? Mas reuniões para que sejam participadas as pessoas, as decisões, os processos referentes à gestão da Faculdade de Direito. Né? Há uma crítica, e eu também como professor de ciência política, entrevistado, alguém que acredita na democracia, enfim, né, democracia semidireta, né, sobretudo, eu não poderia ficar essencialmente, né, digamos, com as instâncias representativas. Tá? Então, é preciso avançar, né, fazer com que isso seja incorporado à nossa cultura de decisões da Faculdade de Direito, para que a gente consiga, a partir disso, implementar um sentimento de pertencimento na gestão. Esse é o ponto. A mesa reconhece ao professor Maurício tempo de 1 minuto para a sua tréplica. Modalidade, né? Falamos aqui da participação da democracia, de expandir esse público que já está. Nós temos que buscar também o respeito à legalidade, né? Então, nós estamos de novo, né? A distrito, a regimento, o estatuto da universidade que compõem as suas instâncias. Criando instâncias em paralelo, você pode praticar atos legais. Nós temos que observar isso. A outra coisa que nós temos que observar também é a celeridade na solução dos problemas. Né? Você gerando comissões, às vezes você não consegue, sobre comissões várias em paralelo, você não consegue deslindar o problema com a velocidade que a comunidade quer. Claro que no debate a gente pode fazer de várias formas, inclusive como a gente fazia no WhatsApp com o centro acadêmico, quando tínhamos o problema do estacionamento,
né? Nós enfrentamos coletivamente, tá? E não necessariamente você tem que criar também comissões e audiências públicas e utilizar as ferramentas tecnológicas como nós utilizamos também durante esses anos. Obrigado. Agora, passando para a terceira pergunta do bloco de tema livre, o professor Maurício está reconhecido para fazer uma pergunta pelo tempo de 1 minuto. Novamente eu volto à preocupação com a gestão. Né? O bom relacionamento entre o diretor e o vice-diretor é essencial para o sucesso da administração. Não sei se vocês sabem, mas o vice-diretor tem competências autônomas, como o comando da CPA, que é a coordenação de projetos acadêmicos, são os alunos, né, que comandam o TCC, o trabalho de conclusão do curso e as atividades complementares. É um setor essencial dos alunos, ele tem assento na CPPD, controla as promoções dos professores. Então, minha pergunta: diante disso, Gustavo, eu acho razoável que você nos esclareça como se deu o processo de composição da sua chapa. Tínhamos o McDowell, apoiado pelo professor Cândido, como candidato autônomo. Agora vocês estão juntos. Você acredita que, caso eleito, terá forças para segurar unido um grupo tão antagônico durante 4 anos de administração? Agora, nós reconhecemos, pelo tempo de 2 minutos e meio, o professor Gustavo para responder a pergunta. Acho que essa é a melhor pergunta que poderia ser colocada hoje à noite, né? Afinal de contas, é essencial que a gente explique de onde vem as pessoas que compõem, né, a chapa conosco. O professor McDowell chefe do nosso departamento. O professor McDowell está no 2º mandato. O professor McDowell foi eleito na primeira vez com apoio de muita gente, né, que as pessoas sabem, né, quem o apoiou também, né, mas é uma eleição dura, digo-se de passagem. E na segunda, na sua reeleição, ele foi eleito por unanimidade. Né. O departamento aprovou essencialmente a sua gestão. Uma gestão pacificadora, uma gestão que não gerou conflitos, uma gestão que não perseguiu professores, que estabeleceu um diálogo, que fez reuniões presenciais, que tratou as pessoas de maneira respeitosa e sem privilégios. Então, eu acho que uma pessoa com essas características tem todas as condições de participar da gestão da Faculdade de Direito. Tem todos os predicados para que isso aconteça. A nossa chapa tem uma característica muito forte, né, de respeitar a pluralidade. Eu não tenho a total convergência, né, sobre todos os temas, não só da universidade, mas do mundo, né, enquanto o professor McDowell. Ainda bem. Porque eu acredito na pluralidade, acredito que a democracia se faz em encontrar nas divergências as convergências necessárias. É para isso que a gente precisa montar uma gestão. Não necessariamente aquelas pessoas que pensem, né, igualmente, mas para tentar, a partir das diferenças, encontrar os melhores caminhos. As minhas posições em relação ao que aconteceu na universidade nos últimos anos seguem, são públicas. Estão nas redes sociais, não mudaram. Eu não mudei de ontem para hoje, né, aquilo que eu penso sobre o que aconteceu no Brasil e na universidade. Mas a gente tem que olhar para frente. A gente tem que entender que a universidade, a faculdade precisa ficar unida, respeitosamente, encontrar as convergências e seguir o seu futuro. É nisso que eu acredito. Base na democracia, no respeito, no diálogo e na participação. Agora passamos a palavra ao professor Maurício por 1 minuto e meio. Professor Gustavo, a questão dos 100 privilégios me leva a fazer um posicionamento. O professor está em Albuquerque, encerrou o mandato dele como diretor e está em Nova York postando foto no Instagram. Ele não está de férias. Eu acho que isso é um privilégio, ele tem que pensar em sala de aula. Mas vamos aqui continuar sobre as redes sociais também, uma outra pergunta.
Você falou que suas posturas estão nas redes sociais, mas você apagou as publicações onde você chamava o antigo reitor de interventor e criticava as atitudes dele. O que mudou nesses últimos dias? Agora o professor Gustavo está reconhecido pelo tempo de 1 minuto. Eu não entendi essa parte. Eu apaguei as publicações ou não? Você tem publicações no Facebook. Não apaguei. Você apagou. Eu não apaguei. Eu não apaguei, estão lá. Então você não tem. Nós pedimos que seja respeitado o tempo de fala de cada candidato. Os candidatos têm liberdade de pedir direito de resposta. Bom, eu não apaguei as postagens. Não apaguei. As pessoas sabem da minha, enfim, né, sabem das minhas posições. Eu tive posições institucionais, inclusive, como diretor da DUS. Certo? Isso é público. Isso é público. Isso não é escondido, né? Assim como outras coisas, por exemplo, sei lá, motivo de rompimento, não sei. Não me deve. Isso não é uma questão minha. Tá? Mas, essencialmente, o que a gente tem para falar sobre esse assunto, né, é que a gestão é feita na cabeça por mim e pelo professor Macroso, certo? A gestão representa um projeto de futuro de mais de 30 professores que querem mudar a forma como a Faculdade de Direito é gerida. Essencialmente, é isso. Respeitando as pessoas, respeitando suas aptidões e buscando o que há de convergente para que a gente possa avançar respeitando a pluralidade. Indo para os momentos finais do bloco de número 2, a mesa concede ao professor Gustavo tempo de 1 minuto para fazer essa pergunta. Vamos lá. A minha trajetória enquanto docente, pesquisador e, enfim, extensionista, foi sempre pensada a partir da necessidade de um engajamento social. Tá? Tendo a consciência de que o nosso papel, enquanto Faculdade de Direito, é pensar num mundo mais justo, encontrar saídas para os problemas que assolam o país, saber que a Faculdade de Direito, historicamente, sempre cumpriu um papel de participação efetiva nos grandes debates nacionais. Esse papel, nos últimos anos, não estou falando dos últimos 4, estou falando dos últimos anos, foi diminuído, a gente precisa retomar, essencialmente. Então, eu queria ouvir do professor Maurício como ele construiu, né, nesse quadro, como ele vai pensar a questão do engajamento social e da abertura para a sociedade, a partir da Faculdade de Direito. Vamos só quando a Natália errou o tempo para não. Pronto. Ela mesma reconhece o professor Maurício tempo de 2 minutos e meio para a sua resposta, assim que a Natália. Pronto, reconhecimento. Cada um tem o seu caminhar, nem todos são iguais, graças a Deus. Né? Eu entrei na Faculdade de Direito em 1989 e formei em 92, retornei para cá em 94, estou professor aqui desde então. Fiz minha carreira em vários setores, na advocacia, em educação, como eu falei a vocês, na FIC, e agora, nesse momento, eu estou me dedicando integralmente à Faculdade de Direito. Eu chego no escritório e vivo um momento de vida. A gente vai se reinventando na vida. Então, 53 anos, já me reinventei várias vezes. Hoje, o meu momento é de pesquisador, pesquisando em tecnologia, com alguns projetos de pesquisa, e me dedicando integralmente à Faculdade de Direito. E estou me descobrindo nesse engajamento. Inclusive, as minhas ideias, né, as minhas ideias políticas, também mudaram exatamente fruto dessa nossa maior convivência aqui dentro. E só demonstrando e lembrando esse nosso engajamento social, eu gostaria de recordar ao Gustavo que no 8 de janeiro a Faculdade de Direito foi o único centro da UFC que fez alguma manifestação em defesa da democracia. Nós temos uma nota em defesa da democracia, onde eu recebi um WhatsApp no privado
de uma pessoa da administração superior me proibindo de publicar a nota, e eu disse que a nota ia ser publicada. Depois os professores pediram para fazer uma manifestação aqui na Faculdade de Direito, e essa mesma pessoa me mandou uma outra mensagem dizendo: controle esse pessoal. Eu respondi dizendo que essas pessoas não são gado, são professores, são alunos, e que a universidade é pública e que a manifestação ia acontecer. Essa manifestação só aconteceu aqui na Faculdade de Direito da USP. Então eu acho que isso é signo do meu compromisso com a defesa da democracia e com os movimentos sociais, e com o engajamento desses direitos. Tá? Quando me disseram para solucionar a questão, né, dos moradores aqui de rua, em frente à Faculdade de Direito, com violência, inclusive no grupo de WhatsApp, eu fui contra, estou procurando uma forma suazosa da gente solucionar isso. Então, faz parte da minha aprendizagem. Eu tenho toda a humildade de reconhecer que estou aprendendo isso. Muito obrigado. Assim que a Natália preparar o tempo, a mesa reconhece, professor Gustavo, o tempo de 1 minuto e meio para a sua réplica. Certo. Natália, pode iniciar, por favor. Pronto. Bom, eu estava aqui no Rio de Janeiro. Eu estava aqui, fiz uma fala no Rio de Janeiro, né? Estive até abraçando os obeliscos, né, professor Flávio? Ao final da cerimônia. Uma fala que constava, na verdade, toda a felicidade, né, pela mudança que o país passou depois de anos tão difíceis, em que a gente não viu também enfim, manifestações claras, né, da própria Faculdade de Direito contra, enfim, abusos, enfim, entre outros aspectos. Só para lembrar aqui, sei lá, assassinato do Bruno e do Tom, por exemplo, você teve nota, né, da Faculdade de Recife, da diretoria sobre isso, que não foi a questão foi mencionada, né, isso não tinha acontecido. Essencialmente, eu acredito que o diálogo com movimentos sociais e com a sociedade são essenciais para que a gente tenha essa percepção e introjete essa percepção de que nós precisamos sair daqui, desta faculdade, né, a consciência de que nós temos que contribuir para reduzir as desigualdades sociais, econômicas, regionais. Esse é o nosso papel. Isso não é a gente que está inventando, isso é essa Constituição Federal. Certo? Esse é o ponto. As ações de extensões têm esse papel. Né? Enfim, é questão tão importante. Né? E a participação da Faculdade de Direito ativamente nos problemas, não só do seu entorno, do morador de rua, mas problemas pertinentes. Finalizando o segundo bloco, o professor Maurício está reconhecido pelo tempo de 1 minuto para a sua tréplica. Como eu disse, ao sentar nessa cadeira de diretor, foi que eu percebi a grandiosidade e a responsabilidade de ser diretor da Faculdade de Direito. E como eu disse a você, Gustavo, isso me transformou. Me transformou numa pessoa mais sensível, mais atenta a essa representatividade da Faculdade de Direito. Por isso, sempre quando provocado, sempre quando procurado, porque o diretor da Faculdade de Direito, como eu disse a vocês, a gente trabalha de 7 às 22, a gente resolve o problema da lâmpada quebrada até uma reunião no Consune de assuntos extremamente complexos. Então, realmente, esses assuntos a gente acolhe e assegura a realização dessas manifestações, como foi o ato de defesa da democracia, como é essa solução do nosso entorno, inclusive um projeto, né, de reformulação do centro da cidade. A faculdade está tendo voz ativa. Então, todos os outros projetos que a Faculdade de Direito é chamada ou que a direção é provocada, nós estamos abraçando e que continuaremos abraçando. É o meu compromisso. Então, obrigado. Nós agradecemos aos professores pelo excelente debate no bloco 2 e agora teremos uma pausa bem rápida de 2 minutos antes do terceiro bloco, só para reorganizar. Então, quem for sair pode bem rápido, que já começa a parte final do debate. Feito pelos alunos e servidores aqui presentes por meio do formulário que está disponível durante
ver, mas eles vão poder ver, e esse vai ser o atestado de veracidade do nosso roteiro. Então, a gente vai começar sorteando qual professor vai responder a primeira pergunta. A primeira pergunta vai ser respondida pelo professor Gustavo, e nós teremos 1 minuto para a leitura da pergunta e depois 2 minutos para a resposta. O primeiro número sorteado foi 6. Confirmado que é o número 6. O aluno que mandou essa pergunta pediu para fazer a pergunta, então nós temos aqui, só a título de transparência, os alunos que mandaram perguntas foram consultados para ver se eles se sentiam confortáveis para fazer a pergunta diretamente, mas vai ser a leitura direta do que está aqui. Então agora nós convidamos o aluno Vitor Müller para fazer a pergunta. Boa noite a todo mundo, gente. Eu sou o Vitor, eu sou um menino branco, que estou usando uma camisa mal passada, roxa e uma calça caqui. A minha pergunta para o candidato Cabral é sobre quando teremos professores trans e quando teremos professores negros. Nós temos uma faculdade que hoje está muito relacionada. Existe um compromisso da chapa em buscar trazer um quadro de professores mais dinâmicos. Precisamos de professores que tenham vindo além de uma classe média branca bem instrumentada. A favela também faz direito, o povo trans também ainda faz direito, e também deve estar representado aqui nesta faculdade. Muito obrigado. Agora o professor Gustavo dá por 2 minutos para responder a pergunta. Acho uma pergunta extremamente pertinente e necessária, que nos possibilita, inclusive, falar de coisas que acontecem em outros lugares. Verdade, Vitor, a gente não tem professores trans na faculdade de Direito, mas não temos professores negros. Certo? Isso parece uma realidade muito própria da faculdade de Direito, que você compara com os espaços. Outras instituições que têm mais proximidade, né? Você tem professores negros na história da Faculdade de São Francisco, pelo menos desde o começo do século XX, certo? Aqui realmente, enfim, isso não acontece. Né? Professores trans, vocês sabem, né? Mas a vice-diretora da Faculdade de Direito, a vice-diretora da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE, a mais antiga instituição de direito do Brasil, é uma pessoa trans. Vice-diretora da Faculdade de Direito. A gente precisa pensar isso, evidentemente, debater e construir espaço que viabilize isso. As cotas são um meio para isso, evidentemente. Mas as cotas também não podem ser, assim, na minha visão, não podem ser empurradas por mim enquanto gestor, decidindo monocraticamente. Isso é uma coisa que precisa estar dentro da própria da universidade, a implementação de uma política de cotas para a universidade, garantindo, efetivamente, que essa diversidade saia do papel e vire prática. Que as pessoas se olhem para aqueles professores, entendam de uma vez por todas que elas podem estar ali. Não é fácil estar ali. As barreiras são inúmeras. E eu, na minha condição de homem branco, hétero, não tenho nem ideia do tamanho das dificuldades que as pessoas sentem. Então, mas eu tenho certeza de que olhar para alguém que alcançou aquela posição garante que as pessoas pensem que aquilo é possível.
busquem os caminhos para realizar essas efeitos. Então, vamos discutir isso coletivamente, para que seja um projeto da faculdade de Direito. Agora a gente vai fazer o sorteio do próximo a responder a pergunta. Próximo candidato. Certo, então a gente vai fazer o sorteio da pergunta a ser respondida pelo professor Maurício. Pergunta de número 7. Sorteio da pergunta de número 7. Vamos só conferir a pergunta. Esse aluno não deu consentimento para ser identificado, então nós vamos ler a pergunta. A pergunta foi: o que é necessário para se ter uma maior valorização para bolsas de monitoria na faculdade? Pois atualmente se tem um baixo número de vagas para disciplinas, sejam elas voluntárias ou remuneradas. Agora o professor Maurício está reconhecido por 2 minutos para responder. Repetindo a pergunta: o que é necessário para se ter uma maior valorização para bolsas de monitoria da faculdade? Pois atualmente se tem um baixo número de vagas para disciplinas, sejam elas voluntárias ou remuneradas. Perfeito. Sobre a questão das cotas, viu, Gustavo? Só complementando, eu acho que isso é uma questão urgente, até porque a administração pública, muitas vezes, para frustrar a lei de cotas, abre o edital só com um, porque é esse um professor, aí você não tem que atingir as cotas. Então, talvez as cotas não sejam a solução. A solução talvez seja forçar a administração superior a fazer um concurso com mais vagas para que as cotas sejam atendidas. Parar de fazer de conta. Sim. Muito bem. Então, sobre as monitorias, não é isso? Essa questão de monitoria, isso é uma política da universidade, tá? Não é uma política da diretoria. Então, isso, inclusive, já foi motivo de muita reclamação nossa, principalmente, por exemplo, que há um critério aqui que diz que o professor 20 horas não pode ter monitor, né? Então, não há motivo para isso. Por que os professores 20 horas não podem ter monitor, né? Então, isso já é uma luta, isso já é um debate que a gente vem fazendo e vem tentando modificar, tá? E vem tentando ampliar a quantidade de monitores. Isso é fundamental. Eu fui monitor do professor José de Albuquerque Rocha. Foi uma experiência transformadora na minha vida, uma experiência única na minha vida. E fui monitor voluntário, porque não tinha bolsa. E hoje sei que é muito difícil a gente conseguir, e como a gente luta e como a gente não é atendido na quantidade, tá? Mas isso passa de novo, né? É todo um processo de luta, de conquista junto à administração superior para que essas vagas, para que esses dinheiros cheguem. Agora a gente fica preocupado, porque realmente na universidade é um cobertor curto, não tem dinheiro. Porque o próprio custódio já foi ao Jornal Público dizer que precisa de uma verba complementar para terminar o ano. Então está faltando dinheiro no custeio. Imagine para a bolsa de monitoria. É um problema complexo. Nós agradecemos aos professores pela contribuição até agora e foi sorteado aqui o número da próxima pergunta, que é a pergunta de número 5. Nós vamos ressortear porque a pergunta de número 5 é repetida, que é a pergunta de número 6, que já foi. O número foi o número 20, número sorteado. A pergunta é, lembrando que essa pergunta é para o professor Gustavo: existe algum plano da diretoria para pleitear aumento da segurança pública, principalmente nos pontos de ônibus em torno da universidade? Essa falta de segurança, muitas vezes, faz com que os alunos saiam mais cedo da aula pela insegurança de estar na faculdade após certos horários. O professor Gustavo está reconhecido por 2 minutos, você quer passar o microfone. Sim, a gente tem
a gente tem uma visão sobre o problema, né? Porque na verdade você passa por uma visão mais ampla, né, do que é a Faculdade de Direito, do seu pertencimento à universidade, do seu pertencimento à cidade de Fortaleza, ao centro. Isso passa, claro, pelos planos da educação superior, para encampar e mudar efetivamente a cara, junto com a Prefeitura de Fortaleza, evidentemente, mas encampar um amplo processo de mudança no centro da cidade. O corredor cultural vai ser uma realidade, né? Já temos verba para isso, inclusive, né? Isso foi anunciado, né? Enfim, pessoas que viabilizaram, inclusive, né? Essa emenda parlamentar até estão aqui, né? Gostaria também de reconhecê-los, né? Foram imprescindíveis para que a gente tenha recursos para que o corredor cultural seja efetivamente implementado. Então, a gente não tem como, a diretoria não tem competência, evidentemente, para cuidar de segurança pública, né? Se o prefeito não tem que tirar, já está na Faculdade de Direito, evidentemente, né? Mas a diretoria da Faculdade de Direito tem o dever de participar das discussões, entendendo que ela é parte desse problema. Né? Nós passamos pelo corredor cultural, passaremos pelo corredor cultural, verifica. Nós fazemos parte do centro da cidade. E isso tem um impacto gigantesco, né? Não só do ponto de vista didático, né? Mas, claro, também do ponto de vista de segurança. Didático, porque assim, eu sou professor de disciplina de primeiro semestre que tem aula em segundo horário. Né? Eu sinceramente entendo os colegas, enfim, a respeito da liberdade de cada um, etc., mas eu fico muito receoso de dar aula até as 10 horas. Porque eu sei a grande quantidade de discentes que voltam para casa de ônibus, a pé, de bicicleta, que se expõem. Mas que fica o meu compromisso didático também com isso. Então a gente tem que, enfim, encontrar uma saída para isso. Claro que a diretoria não vai resolver o problema de segurança do centro da cidade, a gente tem que ser realista. Né? Mas a gente participar do processo de decisão, fazendo com que a gente seja escutado. E de uma vez por todas colocar a Faculdade de Direito dentro da cidade. Dentro da cidade. É isso. Realizar o sorteio agora para a próxima pergunta, que vai ser respondida pelo professor Maurício. Pergunta de número 12. Professor Maurício, como os candidatos encaram a necessidade de lidar com outras formas de deficiência, além da questão física, doenças psicológicas ou do gênero? Isso, pois, em algumas ocasiões, os alunos não se adaptam à metodologia mais comum adotada pelos professores. Você está reconhecido pelo tempo de 2 minutos. Também pegando carona na pergunta anterior, Gustavo, só para te informar, nós já mandamos uma dezena de ofícios para a Polícia Militar para incrementar aqui a rota, mas a resposta sempre é que não tem efetivo. É uma loucura isso. E a administração superior cortou um vigilante que nós tínhamos por falta de dinheiro. Né? Então, isso ainda agravou a questão da segurança aqui. Acho que a solução talvez seria repor esse nosso vigilante, talvez outro, ele pudesse dar um pouco de segurança ou tranquilidade aos nossos alunos. Gente, sobre as demais deficiências, né? Inclusive psicológicas. Esse é como eu disse a vocês, isso foi uma faculdade de Direito por 4 anos para mim, foi um grande aprendizado. Nós nos preocupamos inicialmente com as deficiências mais visíveis, mas existem as outras deficiências que nós não vemos, principalmente as psicológicas. Né? Nós recebemos muitos alunos cotistas que têm necessidades e nós não temos preparo para isso. Por isso é que nós estamos pensando em transformar a sala de antiquariado, a sala de acolhimento, inclusive psicológico. Mas, assim, para a nossa dor, né, a universidade não tem profissionais suficientes para isso. Nós vamos ter que buscar fora da universidade, para firmar convênios, para trazer pessoas que possam fazer esse acolhimento. Tá? E as demais deficiências, aí você pergunta, olha, Libras, nós não temos intérprete de Libras suficientes. Então você vai fazer um evento, quem faz evento aqui sabe a dificuldade que é para conseguir. Então, infelizmente, a nossa universidade não está preparada para recebê-los. Tá? Nossos primeiros 4 anos tentamos preparar fisicamente com elevadores, rampas, pisos táteis, banheiros acessíveis, e o nosso desafio agora é avançar nesse acolhimento, construindo, trazendo outros equipamentos, tecnologias que possam fazer esse acolhimento e buscando a universidade fora, onde tiver. Muito obrigado.
isso, nós encerramos o bloco 3 e encerramos, completamente a isso, o debate dos candidatos. Nós temos agora um momento de considerações finais, em que cada candidato será convidado a falar por 3 minutos. Por uma solicitação da organização, devido a um problema técnico que nós tivemos no primeiro discurso, que houve um erro na contagem do tempo e fez com que os discursos ficassem desiguais, nós teremos uma reposição de tempo nessa conclusão, de forma que o professor Gustavo vai ter 30 segundos a mais para repor esse tempo que ficou diferente nas considerações iniciais. Então agora, conforme o sorteio foi realizado entre os professores anteriormente, nós passamos a palavra para o professor Maurício por 3 minutos para fazer essas considerações. Então, o meu papel estava errado, peço desculpas, mas convidamos agora o professor Gustavo para falar por 3 minutos e meio. Bem, queria agradecer. Essa é a primeira coisa. Queria agradecer ao centro acadêmico, que fez um brilhante trabalho, não só no debate, mas assim, a professora gestora trabalhou incansavelmente para tentar resolver os problemas, né, da Faculdade de Direito. Inclusive, queria aproveitar e lembrar vocês que nós teremos eleição para o centro acadêmico. Temos falado muito isso, né? Teremos eleição. É necessário que seja atingido o quórum para que a gente tenha definitivamente, depois de um bom tempo, enfim, representação estudantil novamente. É necessário isso, semana que vem. Então votem. Certo? Não deixem que a gente fique sem gestão novamente pela falta de quórum. Então, parabéns, centro acadêmico, parabéns, Grupo Ágora, parabéns, Sociedade de Debates, por esse momento tão importante. Queria cumprimentar o professor Maurício, né, pelo alto nível do debate, debate propositivo, que a gente conseguiu, enfim, inclusive, perceber vários pontos de convergência, né, entre os chaves. Isso é muito importante. Né? Claro que, enfim, né, as divergências existem, né, e isso é da política, né? Mas acho que a gente teve um debate muito bom, muito propositivo nesse sentido. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo que se engajou na nossa campanha. Tem se engajado, até porque a campanha não acabou, né? Todo mundo que se engajou na campanha, professores, servidores, corpo estudantil. Tá? Queria convidar aqueles que não se engajaram para que se engajem. Se sentirem à vontade, façam parte da nossa campanha, venham com a gente. Certo? Porque, enfim, a eleição vai começar terça-feira, né, de 29, mas o processo, né, de aproximação com a gestão vai muito além disso. Então a gente tem que estar próximo, a gente tem que estar discutindo junto, construindo junto as soluções, para que todos sintam parte da gestão, que a gente consiga buscar efetividade nessas decisões. Decisões que não têm uma legitimidade democrática, têm um vício de início, que a gente tem que sanar. Então eu acredito na democracia, acredito no pluralismo, acredito nas transformações sociais que podem ser feitas pelo direito, acredito que a Faculdade de Direito tem um papel essencial nesse país, que muitas vezes, enfim, né, por variadas razões, acabou se perdendo. Né? A gente tem que recuperar esse protagonismo. Isso parte do constante, mas passa muito da gestão também, né? Se colocando, participando dos grandes debates, promovendo os grandes debates aqui, trazendo equipamentos para resolver grandes problemas. Aqui é importante até anunciar que no dia 30 de agosto será inaugurado o Escritório de Direitos Humanos aqui na Faculdade de Direito. Né? Com a professora Beatriz, participação do professor Sinara, participação do professor Rafael Vieira, da FEAC, enfim, uma grande iniciativa da cooperação do Ministério da Justiça, a Secretaria Estadual de Juventude, né, e a Faculdade de Direito. Um potencial transformador enorme, inclusive de inovação, né, tentando solucionar problemas até operacionais, né, enfim, relacionados à prática, né, desenvolvimento de aplicativos, né, de andamento, para cuidar do fluxo processual desse espaço. Então, é isso que a gente quer, é para isso que eu e o professor McDowell nos colocamos aqui como candidatos, para pensar em um futuro diferente, uma forma diferente de gestão, mas um futuro diferente, atento aos problemas nacionais e feliz. Agora passamos a palavra ao professor Maurício para realizar suas considerações finais, pelo tempo de 3 minutos.
Bem, meus amigos, eu começo a minha fala agradecendo a atenção de todos, agradecendo ao professor Gustavo pela autoria desse nosso debate. Lembrando a vocês que, como eu disse, isso aqui é uma entrevista de emprego, então escolham o candidato que vocês acham que vai melhor administrar a nossa faculdade, que tem mais compromisso com a nossa faculdade. Convido-os a conhecer as nossas propostas no meu Instagram pessoal. Eu não tenho estrutura para abrir, fazer estrutura de campanha, então está lá em Maurício Benevides Filho, no Instagram, procurem lá, nós divulgamos nossas propostas, são 16 propostas concretas para avançarmos aqui na Faculdade de Direito, tá? E gostaria então, por fim, de explicar a vocês o slogan da nossa chapa, né? Nossa chapa chama-se Compromisso e Coerência. Lembrando que o nosso único compromisso, tenho certeza, é com a Faculdade de Direito, e nada nos avala nesse compromisso. Nós passamos por um grande teste. Esse compromisso foi a pandemia. Fizemos um esforço enorme durante a pandemia para manter a Faculdade de Direito funcionando. Fizemos um esforço enorme para fazer uma transformação digital durante uma pandemia, distribuindo chips para alunos que não tinham acesso à internet. 20% dos nossos alunos não tinham acesso à internet rápida. Distribuindo chips, aqueles que não tinham aparelhos, computadores, receberam computadores. Eu particularmente enfrentei danos pessoais. Eu me separei, tive Covid 3 vezes, quase morro, vocês nem souberam. Fiquei com um caroço aqui no meu pescoço por conta disso, que até hoje eu não tive tempo de tirar. É um tumor benigno que eu vou tirar. Perdi pessoas amadas como a minha madrinha, que é a minha segunda mãe, mas nunca pensei em renunciar ou desistir da minha missão institucional, porque eu sabia que o meu trabalho diário dependia do asseguramento da formatura de centenas de alunos, bem como o acesso de outras centenas de alunos que hoje estão aqui. Se tivéssemos parado a Faculdade de Direito por 2 anos, teríamos menos 4 semestres, talvez alguns não tivessem nessa sala. Como disse, eu e a Camila não tivéssemos tido. Camila, minhas homenagens. Você foi uma guerreira, foi comigo. Alguns não estariam aqui. Então, meus amigos, examinem os currículos dos candidatos, a sua experiência e vejam quem tem a melhor aptidão para a gestão. E o outro tema da nossa campanha, terminando, é coerência. Coerência com nossos valores, mas, sobretudo, a coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. E nada adianta o discurso bonito quando os atos são exatamente o oposto. Então, no dia 29, votem pela coerência, votem pelo compromisso. Por favor, votem chapa 1. Muito obrigado. Finalizando o debate, o Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua agradece a participação dos professores Cabral e Maurício, aos alunos que participaram, deseja a todos um ótimo e excelente processo eleitoral, e também a participação dos projetos Ágora e Sociedade Cidade da UFC.